Senhor Sepúlveda, se o senhor puder começar explicando o que aconteceu em Cuba. Bom, eu vou dizer uma coisa, e não sei se a Cissa também concorda comigo, mas se há uma coisa que é difícil explicar é o que está acontecendo em Cuba. Por quê? Porque as primeiras notícias que nós tivemos foi o seguinte: começaram manifestações em Cuba em várias cidades contra o regime. Isso foi a primeira notícia que nós tivemos. Primeiro eram 8 cidades, depois eram 30 cidades. Bom, nós temos uma refugiada cubana aqui, que é famosa, né, que é a Zoe, que imediatamente passou um vídeo, fez um vídeo em que ela contava o seguinte: meus caros, não há mais contatos com Cuba. Eu não consigo mais falar com os meus avós, não consigo mais falar com ninguém, porque o regime tinha cortado todos os sistemas de internet, os sistemas de comunicação, etc. Então, sendo uma ilha, ainda ficava mais difícil, sendo uma ilha prisão, né? Ficava mais difícil de saber o que estava acontecendo. Nós começamos a ter notícias por refugiados, por certos correspondentes, certas pessoas que ainda passavam informações para fora, e depois, a um determinado momento, nós tivemos pronunciamentos do ditador de plantão, o chamado pela imprensa brasileira, o presidente Díaz-Canel. O que ele é, senão um ditador? Ele é um ditador de Cuba, Díaz-Canel, que foi o homem que veio dar uma renovada no comunismo dos Castros, embora Raul Castro fique nas sombras, continuando a mandar em Cuba. Bom, Díaz-Canel apareceu, as suas declarações foram... Eu estou fazendo aqui um resumo, se eu estiver equivocado aqui no meu resumo, peço que me corrijam, mas ele fez umas declarações muito forte, dizendo o seguinte: nós estamos sendo atacados, está havendo uma sublevação em Cuba, isto é uma conspiração contra a revolução, no fundo a revolução comunista, mas ele não disse a revolução comunista, é contra a revolução, e portanto nós fazemos um apelo, eu faço um apelo a todas as forças revolucionárias para saírem às ruas e defenderem a revolução. Naquele momento, quando passou aquela declaração do Díaz-Canel, parecia muito um homem acuado, parecia um homem que tinha sido apanhado de surpresa, o que não deixa de ser estranho, sendo um regime cubano famoso pelos seus serviços de informação e os seus serviços de espionagem. Mas, entretanto, ele parecia um homem acuado, e ele depois vai para a rua e faz filmar na rua com o povo. É uma farsa tão gigantesca. Você vê o filme dele na rua e todo o povo atrás parecem soldadinhos de chumbo, todos marchando, e você percebe que são agentes cubanos, são, enfim, tudo o que você quiser, guarda-costas, tudo. Bom, mas esse apelo foi um apelo ao massacre. Foi um apelo a esmagar as manifestações. Ora, as manifestações têm múltiplas razões. O descontentamento, que é um descontentamento que já vem há muito tempo, tem múltiplas razões, mas soma fome, soma a catástrofe da condução da tal pandemia, a burla, que não tem outro nome, que é a tal vacina cubana. Tudo isso, numa sequência, teria feito eclodir todas essas manifestações. Depois, essas manifestações também se estenderam a Miami, onde há muitos cubanos exilados, onde há muitas famílias de cubanos exilados, e isso teve um progresso. Teve um progresso que foi o seguinte: esse progresso dos acontecimentos foi que começou realmente uma repressão feroz em Cuba.
há notícias cerceadas, né? Por exemplo, a correspondente do famoso jornal ABC de Madrid está presa, há um apelo forte na Espanha para que ela seja libertada imediatamente, mas, portanto, as informações são muito cerceadas, mas há uma repressão violenta, fala-se em mortes, fala-se em centenas de feridos, fala-se em centenas de desaparecidos, há padres presos, enfim, há uma repressão feroz. E só para terminar aqui já a minha intervenção primeira, que já está um pouco longa, isso se relaciona com a Venezuela, em que se falou disso, não há uma certeza absoluta de que Raul Castro teria viajado para Cuba a fim de articular com a Venezuela qual a reação a fazer. E imediatamente o Maduro passa a perseguir opositores como Freddy Guevara, o falo desaparecer, tenta prender o Juan Guaidó numa operação que não é clara, mas tenta prender o Juan Guaidó e nós estamos nisso. Mas as últimas notícias são de... e como último dado, a esquerda, mesmo no Brasil, estava meio atônita diante de tudo, mas hoje, ao longo do dia, ela começou a tomar uma posição violenta a favor de Cuba, defendendo a ditadura cubana, e a China também. A China, inclusive, através do seu embaixador no Brasil, toma hoje uma posição violenta defendendo Cuba. Por que é o embaixador no Brasil que faz isso? Não é uma outra autoridade, isso é uma coisa escandalosa, mas é ele que faz isso. E dizendo que Cuba é maravilhosa, que Cuba tem tido sucessos muito grandes, etc. E se vocês me permitem só um parênteses, isso já está espalhado pela internet, mas o jornal O Globo disse que a população cubana está muito bem porque ela passa fome e não tem transporte, mas com isso baixou o número de doenças cardíacas e o número de doenças de diabetes, etc. Isso é o nível da militância do nosso jornalismo. Agora, há notícias que eu não confirmei, e de que haveria certas zonas, ou uma zona, pelo menos, de Cuba, em que houve uma insurreição tal que a própria polícia se passou para o lado do povo e, portanto, as próprias autoridades estariam contra o regime. Essa enfim, é o resumo que eu, dos fatos como eu os lembro aqui, consigo recordá-los aqui. Essa história do Globo eu vi, senhor Sepúlveda, ele falou que a taxa de diabetes e problemas cardíacos em Cuba diminuiu. É aquele negócio, né, senhor Sepúlveda, não é que socialismo é ruim, é o senhor que não quer passar fome. Eu fiz só uma pergunta para o Globo. Então, se é assim, os gulags devem ser maravilhosos, é uma verdadeira academia, né? A pessoa sai sarado do gulag, né? É a nossa militância, é o nosso jornalismo que recebe dinheiro da China, inclusive. Cissa, quer comentar? Sim, gente, eu acho isso maravilhoso, porque eles falam da falta de taxa de obesidade, mas ninguém fala do excesso de taxa de malnutrição, né? Porque malnutrição, principalmente para crianças pequenas, é um problema muito sério. Quando você é uma criança, você é um bebê e você não tem ferro suficiente, quando você cresce, você não tem um QI elevado. E isso é um problema muito sério. Mas eles preferem ver como uma falta de obesidade em vez de uma falta de nutrição. Quer dizer, é muito engraçado como eles fazem um spin, mudam a notícia justamente para o lado que é confortável para eles e não para a verdade e para o que o povo está passando de fato. Eu morei durante alguns anos em Fort Lauderdale, que fica na Flórida, e é muito engraçado porque as pessoas sempre falam, não, Cuba é o regime perfeito porque eles são comunistas, eles têm a melhor medicina do mundo, eles têm a menor educação do mundo. Eu, quando morava em Fort Lauderdale, eu ia muito para a praia com meu marido e eu tenho um grande amigo que ele é prático, que ele traz aqueles navios grandes, porque lá tem muitos navios, e ele trazia os navios para ancorarem no porto, porque tem cruzeiros que partem de lá. E era muito engraçado, porque nós vimos diversas vezes ele trazendo barcos com
e com balsas e tudo, com refugiados cubanos. Agora, nunca vi nenhum barco sair de Fort Lauderdale, por maior que fosse, nem nada, para ir para Cuba, para falar, vou me exilar lá. Aquele regime é maravilhoso, é perfeito, estou indo para Cuba porque eu vou ser muito bem alimentado, meus filhos vão ser muito bem educados e eu vou ter uma medicina de primeira. Nunca vi. E olha que a medicina aqui nos Estados Unidos não é pública, nós pagamos assim uma fortuna pela medicina, mas eu nunca vi esse outro lado. Então, quando eu vejo as pessoas defendendo esse regime, eu fico, gente, peraí, sabe, calma. O Jean Willis, por exemplo, é um que defendia muito o regime cubano, foi se exilar onde? Na Espanha, veio para cá, para a Flórida e tudo, mas para Cuba nunca foi, para a Coreia do Norte nunca foi, para a Venezuela nunca foi, sabe, Maria do Rosário, fofa, se você quiser, eu pago a sua passagem, não tem problema, sabe, eu fico impressionada com essas pessoas que fazem esse tipo de propaganda em relação ao regime cubano quando não sabem o que se passa, porque eu trabalhei como voluntária num abrigo de mulheres que chegavam de Cuba com as crianças e eu via o estado de extrema pobreza, eu via o estado de malnutrição dessas mulheres, o desespero delas, porque muitas delas eram viúvas, porque os maridos morreram porque eles estavam prestando trabalhos forçados para o regime, ou então eles fizeram alguma coisa e foram pegos e acabaram sendo mortos, ou então, quando eles estavam saindo de balsas, os maridos se sacrificavam para que as mulheres e os filhos tivessem uma oportunidade nos Estados Unidos, porque, graças a Deus, para esses refugiados, os Estados Unidos oferecem asilo, assim, sem a menor burocracia. Você está vindo de Cuba, você vai receber o green card, você vai poder vir para cá, você vai poder trabalhar imediatamente, nós vamos dar todos os auxílios para você, justamente porque nós acreditamos que esse sistema funciona, o sistema americano funciona, e é até muito engraçado, porque nós estamos num momento aqui que os americanos da esquerda estão queimando as bandeiras americanas, estão dizendo que a bandeira americana é um símbolo de supremacismo branco e tudo, enquanto isso nós vemos pessoas tanto em Hong Kong, lá na China, quanto em Cuba, marchando pelas ruas, tanto com camisas com a bandeira americana e com bandeiras americanas nos ombros, porque eles ainda veem os Estados Unidos, apesar de nós estarmos agora com o Titio Bidê, que é um demente que é contra isso tudo, mas nós ainda vemos os Estados Unidos como um bastião da liberdade do mundo. Então, eu acho isso muito importante de ser falado, e principalmente a proteção dessas crianças e dessas mulheres tem que ser uma prioridade de todos os estados no mundo.